Hoje nós estamos ao vivo. Nós tivemos 3 aulas gravadas, que foi durante as nossas férias, e hoje nós estamos retornando. Então hoje nós vamos tentar introduzir, continuar o assunto que nós tratamos na última aula, que são os defeitos primordiais, os sentimentos primordiais, que acabam criando as personalidades e faz a trajetória da nossa vida. E nós vamos tratar um pouco mais sobre esse assunto, e nós vamos responder algumas perguntas que ficaram e que mandaram via e-mail, e nós vamos iniciar a aula respondendo essas perguntas. Depois, à medida que a gente for respondendo, nós vamos também fazendo com que a gente possa introduzir esse assunto que nós começamos falando sobre a carência, sobre o poder, sobre o egoísmo, carência, medo, inveja, e como isso faz a formação da nossa personalidade. Ok? A pergunta que vem da Cida, né, de Campo Grande. Ela pergunta o seguinte: como se processa as curas que médiuns do espiritismo proporcionam aos espíritas? Apesar de não ser o tema que nós estamos falando, mas como nós falamos aqui, ó, no amor, né? O amor, ele tem uma fase de expansão e tem uma fase de contração. Então ele tem uma parte de expansão e contração. Esses dois movimentos são o movimento básico do universo. O processo de expansão e o processo de contração. O processo de contração está naquela palavra que Jesus fala: vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados. Ou seja, é o processo de expansão, é quando a alma expande a fim de amar e nutrir o outro. Então essa é a expansão do amor. Ou seja, vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados. Certo? Agora, quando ele fala eu e o Pai somos um, essa é a contração. Ou seja, o amor que vem e se concentra todo no eu. E é o que faz pronunciar também eu sou, que está lá no Antigo Testamento, né? Eu sou. Fala, quando os judeus me perguntarem quem tu és, aí a voz fala para Moisés, fala que é eu sou. E aí quando Jesus vem, ele completa a frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o mesmo eu sou lá do Antigo Testamento. É o Cristo que dirige o processo. Então, quando fala lá que Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos, recebeu de Deus os 10 mandamentos através do Cristo e seus emissários. Por isso que ele fala, quando perguntar quem é, o que eu digo? Fala, eu sou. Aí, quando ele vem, como Cristo, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai a não ser pelo amor. Então, consequentemente, o amor é essa força. O amor lá em cima, aqui embaixo, essa força se transforma em magnetismo. Então Emmanuel tem aquela frase que eu já falei várias vezes aqui, Pensamento e Vida, ele fala que o magnetismo entre os astros é gravidade, entre as almas é amor. Então o magnetismo nada mais é do que a expressão do amor no nosso mundo. Também é uma força expansiva e uma força de contração. Ele expande e contrai. Ele contrai quando você absorve. Ele expande quando você doa. Então, as 4 grandes forças que dirigem o nosso universo, segundo os cientistas, que é a força eletromagnética, a força fraca, a força forte e a gravidade. Essas 4 forças, que são as forças que dirigem todo o nosso universo. Segundo Emmanuel, essas 4 forças, e segundo Rustem, segundo Maune, essas 4 forças, na verdade, vem de uma força só, que é aquilo que a ciência está procurando hoje. A ciência hoje procura uma força que unifica todas as outras. E esses autores já dizem que essa força é o magnetismo. E o magnetismo deriva do amor. Então, o amor, magnetismo, as 4 forças: eletromagnética, força fraca, força forte e força da gravidade. Então, a força da gravidade, na verdade, é uma força magnética. A força fraca e a força forte é força magnética. E a força magnética é uma força magnética. Então o magnetismo é a base. Esse magnetismo, ele vai ser encontrado na natureza, vai ser encontrado na vida, vai ser encontrado em todos os fenômenos. Todos os fenômenos se relacionam com o magnetismo. Tesla, que foi um grande cientista, não concordo quando você fala que ele é louco, ele não é louco, ele é sábio. O Tesla, ele tem uma visão muito interessante, que essas forças são magnéticas. Então, consequentemente, o magnetismo ele também tem um espectro. Tem um magnetismo que a gente conhece dentro das energias adensáveis e tem um magnetismo espiritual,
o magnetismo humano espiritual e o magnetismo humano. Então, tudo na natureza tem um espectro. Esse espectro, por exemplo, vamos pegar o espectro da luz. Então, nós temos o infravermelho, nós temos a luz visível e temos o ultravioleta. Acima do ultravioleta está determinados tipos de energias que compõem o plano espiritual. Acima delas está a energia do pensamento. Então, o pensamento é a energia eletromagnética. Não é adensável como a luz, mas ele também é luz e também é eletromagnético. Então, os espectros que existem no mundo, eles vão além. Além das energias adensáveis estão as energias sutis. Além das energias sutis está o pensamento. Ora, então toda cura que existe, seja ela qual for, seja através do passe espírita, seja através do passe magnético, seja através do reiki, seja através do que for, é sempre uma ação magnética. Então, quando nós estamos dando um passe, na verdade você está fazendo um circuito eletromagnético, fazendo com que a vontade atue, e a vontade, então, cria os campos e as forças, que é distribuída na energia. E essa energia que a gente distribui é luz. Então, quando você dá um passe, você está transmitindo informação e você está transmitindo também biofótons, que eu chamo de mento-biofótons. Ou seja, você está também transmitindo luz. Esse processo altera o campo perispiritual, altera o campo físico, surge a cura. Então, o magnetismo é uma das forças variantes do amor e também dentro da mesma filosofia, uma força de expansão e uma força de contração. Ok? Próximo. Aí o James perguntou aqui. Maurício, é por isso que nunca seremos felizes a partir do conceito da verdade que temos? Que podem ser interpretados como nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, é verdade. Por que questão dimensional a felicidade, nenhuma felicidade não é deste mundo? Muito bem. Nós devemos lembrar o seguinte, que a verdade, enquanto tem uma mensagem de Pascal na revista Espírita, se não me engano, em 69 ou 67, que ele fala o seguinte, que nesse mundo nós só temos verdades relativas. Porque a verdade absoluta pertence apenas ao sistema e pertence apenas a Deus. Todas as nossas verdades são relativas e elas estão em desenvolvimento. Por isso que toda vez que a gente cria um dogma, você freia a busca da verdade. Porque o dogma, ele vira artigo de crença, e quando ele vira artigo de crença, ele bloqueia o processo de desenvolvimento. Então a gente tem de lembrar que todos os nossos conceitos têm de ser móveis. Eles são móveis, o conceito de Deus, o conceito da vida, o conceito do amor, são móveis. Ou seja, móveis no sentido progressivo, não é móvel no sentido regressivo. Não, é progressivo. Por quê? Porque eles vão mudando à medida que a gente vai amadurecendo. É aquilo que ele diz no Livro dos Espíritos. À medida que a gente caminha, vai levantando o véu. Certo? Ou seja, à medida que você vai percebendo. Então, toda a nossa verdade, ela é relativa. Como o nosso mundo é de expiação e prova, nós não temos a felicidade como a gente deseja, que é a felicidade do sistema. Eu costumo dizer que na Terra a gente tem momentos felizes, mas não tem felicidade como um processo de permanência devido à dualidade que existe na Terra. Eu até chego a brincar com isso, que eu falo que felicidade é o espaço entre duas dores. E na verdade é isso que a gente enxerga na vida. Ou seja, como nós estamos num mundo de expiação e prova, estamos passando sempre por prova, ou estamos num mundo ainda de desregramento, então é natural que a gente não encontre a felicidade como um porto seguro, mas a gente encontre momentos de felicidade. Que esses momentos de felicidade é que vão dando uma certa paz para que a gente caminhe nesse mundo relativo até a conquista da felicidade absoluta, e isso só no final da evolução. Ok? Próxima. Maurício. Oi. Só ler as perguntas um pouco mais pausado. Tá. Tá bom? Ok. Aí o Sócrates de Brasília pergunta: não há como pular de fase? Todos os espíritos passam necessariamente por todos os processos? Sim, Sócrates, todos os espíritos que caíram. A gente não pula de fase.
O que pode acontecer conosco é você dar um salto quântico de uma fase para outra, mas você não pula de fase. Mas é possível você dar um salto e não criar barreiras intermediárias. Tem a caneta aí, Angélica? Se nós olharmos aqui, ó, presta atenção aqui nesse gráfico que está aqui embaixo. Pode. Estivemos fora do ar por problemas técnicos. Aqui. Você pode olhar que o caminho de subida ou o caminho de evolução é o mesmo caminho de descida. O caminho de descida ele é rápido. Ok? Por quê? Porque não existe o entrave da matéria. O caminho de subida é lento, porque a matéria está presente, ela coagulou. Por isso que a evolução é tão difícil. Certo? Então, consequentemente, na descida, existem fases que estão representadas aqui. Ó. Então, vamos lá. Coloca aqui para mim, por favor, a caneta. Põe aqui para baixo. Puxa lá. Tem de vir para baixo aqui, hein, gente? Aumenta ela aqui, ó. Isso. É só você pegar a barra e trazer para baixo. A barra lá em cima. Pessoal, olha aqui. Então aqui eu estou numa fase, aqui eu tenho outra fase, aqui eu tenho outra fase. Essas são as fases evolutivas. Eu vou percorrer essas fases. Tá claro? Ó. O que pode acontecer, vamos supor que eu passe aqui muitos anos nessa fase. O que pode acontecer é eu aproveitar rapidamente essa fase e fazer um salto quântico para essa daqui. Ou seja, significa, com pouco tempo, você fazer um impulso imenso. Vou dar um exemplo de quem fez isso, Paulo de Tarso. Ele aproveita a oportunidade, assimila ela de tal forma que ele tem energia suficiente para dar um salto. Mesma coisa aconteceu com Madalena. Certo? Coisa que não aconteceu com Judas. É claro? Então cada um vai aproveitar de uma forma, mas Paulo, Madalena, aproveita de uma maneira espetacular. Ela assimila rapidamente e aquilo dá um salto de qualificação. Então se você pegar Paulo no início da missão dele e pegar no final da missão dele, é um ser que em 20 anos, que foi o que durou a tarefa dele, 20 e poucos anos, ele se transforma totalmente. É claro? Mas vai passar pelas fases. O que pode acontecer é que você vem aqui, ó, pelos seus atos e cria fases intermediárias. Tá claro? E essas fases intermediárias pode acontecer um processo altamente longo. Por exemplo, você está aqui hoje na Terra. Aqui você não toma a decisão correta. Você cai e vai para o planetão. Vive toda a história no planetão para poder voltar aqui, ó. Então você tem um atraso de 200 mil anos, 40 mil anos. Então essa fase que você poderia fazer daqui para cá, você coloca aqui 200 mil, 40 mil, 10 mil, 12 mil anos, para voltar nessa fase aqui. Por isso que fala, espírita, vós sois o trabalhador da última hora. Se você trabalhar adequadamente, você vai ter o mesmo salário, ou seja, você vai sair dessa plataforma e vir para essa. E vai evitar essa daqui, ó. Por isso que Jesus fala, haverá choro e ranger de dente. Por quê? Choro por quê? Você vai do mundo mais feliz para o mundo mais infeliz. E por que ranger de dente? Porque a dor é maior. Porque você teve uma perda. Tá claro? Oi. Cadê? Não tem outro microfone? Hã? Não, de qualquer maneira, se você consegue sair, fica na Terra e os outros vão para o planeta, então você vai lá também ajudar. Oi, é Silvia de Goiânia.
Maurício, o sofrimento, ele é inerente ao ser humano mesmo, independente da ação dele, ou não? Se eu passo por um sofrimento hoje, é porque eu feri a lei lá atrás? Angélica, vê se você baixa aqui, meu amor. Passa essa coisa para baixo. Não, passa. Desce a barrinha para cá. Não? Então tá. A barra isso. Ela tem que... Angélica, só no... 1, 2, 3. O quarto item da esquerda para a direita, é só se clicar nele. O quarto. Onde tem essa flecha? A setinha para maximizar, que ele já joga a barra para baixo. Isso, esse aí. Vai, clica. Beleza. Obrigado. Então, olha lá. E o processo de dor, o que é? Lembra que dor é dissonância. Tá claro? Dor é dissonância. Então, quando nós afastamos, lembra lá do amor e do egoísmo. Lembra que dentro do amor está o egocentrismo. Tá claro? No processo de contração. No processo de expansão do amor e de contração. Então o egocentrismo está dentro do amor. Só que o egocentrismo do amor é o egocentrismo altruísta. Então lembra que o egoísmo também é um tipo de amor. Tudo deriva do amor. Muito bem. No momento em que você contrai a sua consciência, você ficou com um campo da consciência e um campo de inconsciência. É por isso que está tudo dentro de nós. O inconsciente surgiu da contração da consciência. Por isso que ninguém educa ninguém. Todos nós podemos despertar o que está em cada um. Por isso que criou a inconsciência. E ficou um lampejo de consciência. Esse lampejo de consciência, nos seres, aqueles que contraíram ao máximo, ficou apenas um movimento. Por isso, naquela imagem que nós mostramos, lembra que a gente começa no movimento, do movimento vai formando o psiquismo mínimo, o psiquismo mínimo evolui e vai para a razão evolui e vai para a intuição. Lembra? Então, consequentemente, o movimento é o que permaneceu. É esse mesmo movimento que o Bert Helling fala, que é o movimento psíquico em nós, e que no átomo é o movimento atômico. Na molécula é o movimento dos átomos. É o mesmo movimento. É o movimento que nos empurra para frente. Todo o campo de dissonância, ele permaneceu no inconsciente. Esse campo de dissonância, ele vem no movimento. Olha uma passagem do Bert, que o Bert fala muito interessante. Vocês já viram aquelas pessoas que quando vão trabalhar, elas trabalham sempre com raiva? Tudo que ela puder fazer para complicar a vida do outro, ela complica. Complica a vida no escritório, complica a vida das pessoas que convivem, complica a vida daqueles que vão receber. Você vai receber uma pessoa, vai lá e complica. Podia muito facilitar, receber bem, ajudar, não. Tudo que puder falar não, fala. Aí o Bert tem uma interpretação, que ele fala assim, por que a pessoa apresenta isso no trabalho? Porque são conteúdos que estão na alma dela. Quando ela movimenta dentro do serviço, isso vem à tona. É uma questão de movimento. Ele parado, ela está lá, coagulado. Mas na hora que ele movimenta, essas forças estão presentes, elas pegam e drenam. Então, essas forças de drenagem, essas forças que vêm para o meio, tá claro? São forças que estão aqui. Como elas criam uma trajetória, e se essa trajetória é anti-lei, a correção da trajetória é dor. Então, toda dor é aquilo que eu sempre falei. Onde está a tua dor é onde esteve o teu erro. Ok? Então, a dor nada mais é do que um processo existente. Não é apenas reencarnatório, mas é toda a dor que gerou trajetória e se tornou ato. Ela cria um campo de distonia. Esse campo de distonia, no movimento da alma de ascensão, vai aparecendo na vida. E aparece na vida na forma de dor.
É por isso que o balde, quando ele faz aquele gráfico, né? Que ele põe lá a queda de salvação, né? Que ele faz esse movimento aqui, ó. Ele coloca uma linha no meio, que nada mais é do que a evolução em linha reta de Rustem. E ele coloca aqui, ó, traços assim, ó. Esse traço significa afastamento da linha do meio. Então, todo afastamento da linha do meio é erro. Toda volta para a linha do meio é dor. Não tem dor. Por isso que quem subiu reto vai ter dor até readquirir o livre-arbítrio. Depois disso, ó, sobe em linha reta, guiada pelos espíritos precessores. Toda vez que você erra, você afasta da dor. A volta daqui para cá é dor. A ida daqui para cá é erro. Tá claro? Imagina se você está aqui e faz isso, ó. E aí o balde mostra que você pode ter erros que te ajudam a subir. Você erra, mas sobe. Tá claro? Então existe erros e erros. Esse não fica. Esse dá tempo Maurício, de recuperar. Maurício, levando em consideração. Um erro que sobe? Vou te dar uma ideia de um erro que sobe. Lembra Jesus falando assim? Granjai amigos com a iniquidade. Lembra do juiz iníquo? Lembra do servo iníquo? Que ele vai ser mandado embora. Ele clica, ele fala, o quê? Vou perdoar um monte de dívidas aqui, que eu ganho um monte de gente e eu escapo. Tá? Então, o que é você fazer isso? Vamos supor, por exemplo, que se você faz uma obra por vaidade. Eu quero fazer uma obra, mas no fundo você é vaidoso. Mas de qualquer maneira, aquela obra vai beneficiar inúmeras pessoas. Você faz com a movimentação vaidosa, para aparecer, para surgir. Mas a pessoa que recebe, não. Então é um erro de ascensão. Maurício, tá claro? Então mesmo que você faça aquilo por vaidade, mesmo que você faça aquilo para aparecer, mesmo que você faça aquilo, de qualquer forma, você faz um movimento de subida. Vou dar um exemplo para vocês na área política. Quer dizer, você pega, por exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um ditador. Tá claro? Getúlio Vargas fez um governo altamente ditatorial. Guimarães Rosa ficou preso por causa de Getúlio Vargas. Mas, no entanto, no movimento de ditadura dele, no movimento dos erros que ele praticou, nunca foi feito tanta coisa boa para o Brasil como no governo dele. Quer dizer, o trabalhador deve a Getúlio Vargas inúmeras conquistas, inúmeras conquistas. É igual Dom João VI. Dom João VI é outra figura interessantíssima. Um cara que vem cá fugido e chega aqui, tudo que a gente tem do início da nossa história foi Dom João VI. Banco do Brasil, abertura dos portos, tudo, até as palmeiras imperiais que tem lá no Jardim Botânico, foi Dom João VI que plantou. Agora, se você for estudar a história de Dom João VI, você fala assim, poxa. No entanto, ele faz um movimento de crescimento, porque ele beneficia centenas de pessoas, milhares de pessoas no movimento dele. Então ele vai ter, agora mesmo, ele vai ter o processo que ele vai ter de resgatar dos erros cometidos, mas ao mesmo tempo ele faz um movimento progressivo. Entendido? Mesma coisa se você pegar a história, por exemplo, do Hitler. Faz um movimento altamente de descida. Se ele tivesse parado no momento que ele equilibra a Alemanha, poxa, tinha feito uma coisa maravilhosa, porque ele equilibra financeiramente a Alemanha. Mas depois disso ele estabelece a unidade, pega isso e joga fora. Aí é um erro de descida. Tá claro? Então são movimentos. É por isso que o balde fala, na hora que você vai fazer a contabilidade da vida, você soma primeiro o processo da maldade e depois o processo da bondade. Aquilo que sobra significa ganho. Ok? É por isso que os espíritos, já me Goiânia, por isso que os espíritos falam que para fazer o mal basta a inércia. Basta a inércia. Não, é aquilo que o Mauro fala, né? Quer dizer, não fazer o bem já é fazer o mal. E Maurício, Nélia aqui de Goiânia, quando você assim, que o erro é o afastamento do centro, depois a volta é por isso que as pessoas falam assim, fulano erra e não tem problema nenhum, né?
Não, mas não existe não ter problema. Pois é, mas assim, aparentemente parece que ela não tem problema. Não, você não tem problema quando você está na fase de ida. Então, isso aí, eu tô falando assim, as pessoas olhando essa fase, elas acham que a pessoa tá errando e não vai ter É aquilo que eu já peguei. Olha bem, a estrada que você faz é a estrada que você volta. Então, por exemplo, eu vou roubando. Tá claro? Vou nem falar. Vamos falar que é o Paulo Maluf, mas não vou falar não. Eu vou roubando. Ó, e ninguém me pega. Vou roubando. Então, e tá aí claro? Aparentemente... Vou roubando. Até que chegam no limite daquela força. É o que o balde chama. Você bate com a cabeça no muro da lei. Só que você volta no mesmo caminho. E os ladrões que estão vindo lá vão roubar de você. Então, quem está na fase do roubo, ou seja, a fase permitida da experiência do erro, vai agir sobre você. Então, você vai andando aqui e encontra o ladrãozinho que enfia a mão no seu bolso. Tá claro? Ou seja, o ladrão que está descendo, que está permitido, vai agir sobre você que está voltando. Então, consequentemente, quando ele vai agir, dependendo da sua reação, você volta com ele. Por isso que Jesus fala, não resistais ao mal. Ou seja, roubou, vai, meu irmãozinho, vai, passa. Você vai bater lá no muro, eu já bati. Tá claro? Não resista ao mal. Vai, neném, vai, pode levar. Tá claro? Por quê? Para você poder seguir. Então, primeiro você erra. Depois você espia. Depois você regenera. Depois você sublima. Mas quem está de fora é ignorante. Né? Vai ter que bater a cabeça no muro várias vezes para poder aprender. Agora, se você já está na volta, tentar ir naquele caminho, aí a dor sua é maior. Muito maior. Maurício. Não, Dante, tem que ser no microfone. Tá. Esse processo de volta, quando que ele, às vezes pode ocorrer da pessoa já ter aprendido a lição que ele teria que aprender e continuar no sofrimento ou não? Não, aí se ele continua, a vida vai pegando ele cada vez mais cedo. Não, o processo de volta, o sofrimento. Quando que ele encerra? Quando ele encerra, quando ele percorreu o mesmo caminho na mesma proporção. Então, às vezes, ele já aprendeu o que tinha que aprender e continua sofrendo. Sofrendo por quê? Porque ele está aprendendo, porque ele tem de devolver à vida aquilo que ele tirou. É aquilo que fala no Sermão da Montanha. Não sairás de lá até pagar o último centil. Está no Sermão da Montanha, capítulo 5, Mateus. Fale seu nome, meu amiguinho. Eduardo Goiano. Eduardo. Seu assessor de budismo. Vai. Aquela ascensão meio em linha torta ali, que o senhor estava falando agora há pouco, a questão assim, no caso uma parábola, acho que do Evangelho de São Lucas, do filho que não queria trabalhar na lavoura do pai, mas depois foi lá e fez. Isso. Esse é um caso. Esse é um caso. Outro caso assim, seria São Paulo também diz, em determinado ponto de uma das epístolas, que o Evangelho estava sendo pregado por muitos, de uma maneira arrogante, mas ele ainda ficava feliz porque de qualquer maneira está sendo pregado. O Evangelho estava crescendo. Então são casos. Foi alguma vez que nós estávamos na reunião mediúnica e um dos jovens da mocidade falou assim, mas Zeferina, tem um monte de jovem que vem aqui na mocidade só para namorar. Vê as meninas aqui e vem para cá namorar. Ela virou e falou assim, deixa meu filho, aproveita e prega o Evangelho para eles. Então é isso aí. Volta o slide aqui. Alguma pergunta? Brasília. Temos pergunta da TV Ibis. Então, manda. Antes que eu vou para... Maurício, esse pensamento também se aplica ao atual momento vivido pelo Brasil com relação aos movimentos que vemos? Aplica-se também no caso de Napoleão? Pergunta da Wellen de Goiânia. Vamos lá, volta aqui para minha tela. Pessoal, olha aqui. Uma história pessoal e uma história coletiva, ela nunca é única. Então, quando nós encarnamos,
Amplia aqui para mim. Nós encarnamos coletivamente. Você, pessoalmente, você encarna assim, ó. Com várias possibilidades. O seu ângulo, formado pelo determinismo e pelo seu livre-arbítrio, entendendo por determinismo a liberdade já gasta. Então, vamos supor que o seu ângulo de vida seja um ângulo de 30 graus. O determinismo como liberdade já gasta. E a liberdade. Nesse ângulo de 30 graus, cabe variáveis, que nós vamos classificar aqui variável A, variável B, variável C, variável D. Essas são as variáveis da vida. Então você fala assim, ó, fulana, você vai encarnar aqui, vai vir aqui, andar, quando chegar aqui, ó, você vai casar com ciclana. O ideal, você vai ter muito problema com ciclana, porque vocês ainda têm uma fase de desarmonia muito grande. Vai vir para você aqui 3 filhos, 4 filhos, tá claro? E você segue com a ciclana, né? E tenta chegar aqui na ponta da vida. Caso você chega aqui, teve os 2 filhos, e não consiga fazer ciclana, vai passar por você a Joaninha. Esse espírito aqui vai dar para vir ainda, porque também é ligado a Joaninha. Esse aqui vai ter que esperar uma nova oportunidade ou arrumar outro campo de visão. Mas nós podemos mandar para você também o Tiãozinho e o Zezinho. Tá claro? Ou seja, a vida vem dentro de um campo de liberdade e programada. A mesma coisa acontece com o campo coletivo. Então, quando nós tivemos lá a Revolução Francesa, dentro da Revolução Francesa está todas as soluções. Estava encarnado, por exemplo, Danton. Danton era a reencarnação de Henrique IV. Ele já tinha sido rei na própria França e feito um governo realmente basilar. Ao mesmo tempo, está reencarnado lá Napoleão Bonaparte. Época da Revolução Francesa, Napoleão tem 26 anos. E Napoleão foi reencarnação de César, que foi reencarnação de Alexandre. Muito bem. E, ao mesmo tempo, está aqui Robespierre, que foi reencarnação de Catarina de Médici. Então, dentro daquele contexto, na hora que a Revolução Francesa atinge a República, ela poderia ter caminhado dentro de uma visão republicana, como caminhou os Estados Unidos, tá claro? Para uma ascensão republicana paulatina. Na hora que esse processo aqui cai no terror, ela faz uma variável de descida. A vida vai lá e convoca Napoleão para reorganizar a França. Tá claro? Ou seja, as várias opções que poderia ter existido estão à disposição. A história coletiva do povo que faz a escolha. Ok? Se faz a escolha correta, ela caminha. Igual o Brasil, por exemplo, vai lá e fez a escolha da independência. Essa independência trouxe uma série de dissabores e caminhou. Tá claro? Foi lá e houve a libertação dos escravos. Fizemos a libertação dos escravos, mas não demos nenhum apoio financeiro à escravidão. Os escravos se deslocaram e começaram a formar favelas, porque não tinham onde morar. Hoje, os grandes problemas dos centros das cidades estão formados nos bolsões de pobreza que ninguém olhou para eles. Tá claro? Ou seja, hoje em dia, com determinados tipos de leis, seja na universidade, está tentando se resgatar esse processo. Que se criou. Então, consequentemente, são as várias variáveis. Hoje, nós temos Napoleão Bonaparte, ele vem e faz o papel adequado. O que a espiritualidade queria com Napoleão Bonaparte? Porque logo depois da Revolução Francesa viria a Revolução Espiritual. Tanto é verdade que logo depois da Revolução Francesa vem o pessoal da teosofia, através da Ana Blavatsky, e logo depois vem Kardec. Ou seja, primeiro uma revolução político-social e depois uma revolução espiritual. Olha que bacana. Estão se preparando duas revoluções. Prepara a revolução social e depois prepara a revolução para poder espalhar.
nesse momento que vai espalhar o conhecimento espiritual pelo mundo, ok? Na busca de uma síntese, o que acontece? Napoleão Bonaparte começa a invadir os países. Muito bem, a espiritualidade permite, na verdade, que ele vai lá e ganha várias batalhas. Porque o mundo unificado, como foi o mundo romano, ficaria mais fácil para espalhar o cristianismo. Você vê que no 4º século, o mundo todo conhecido tornou-se cristão. Por quê? Porque com a unificação de Roma, todo o processo correu rápido. Napoleão vem para fazer isso. Mas na hora que Napoleão sente o poder de novo, ele vai lá e cai. Eu acabei de ver lá aquele quadro que tem lá no Louvre. Ele não deixa nenhum papa colocar a coroa na cabeça dele. Ele que se autocoroou. Quer dizer, não tinha ninguém para coroar ele. Na hora que ele faz isso, ele se torna imperialista. E aí, tudo que vinha da França já não era aceito pelos outros países. Entendeu o que aconteceu com a doutrina espírita? Na hora que ela veio, já tinha um ranço em relação à França. É por isso que, com antecedência, Jesus prepara a transição da árvore do Evangelho para o Brasil. Tá claro? Então Napoleão fale na hora que ele se torna imperador. Se ele tivesse feito o trabalho dele, vou dar um exemplo para vocês de um trabalho maravilhoso. Mandela. Mandela fica 30 anos na cadeia, vem 4 anos só. Se o Mandela quisesse estar presidente da África do Sul até hoje, ele estava presidente da África do Sul até hoje. Ele faz 4 anos, faz o trabalho dele e vai embora para casa. Tornando um símbolo da África. Olha lá, se ele continua, certo? Ele poderia ter se perdido. Não, ele faz o papel dele. Poderia ter sido presidente da África uma vez, 2, 3, 10, 4, quantas vezes eu quisesse. Faz o trabalho dele, unifica, faz uma nova eleição e vai embora para casa e veste pijama. E torna-se símbolo, lá o Madiba, é o símbolo da África. Aí é o trabalho maravilhoso, não se torna imperador, não se torna ditador, reconhece o papel que ele tinha de fazer, como ele diz, uma jornalista perguntou para ele num documentário que eu assisti, que eu achei maravilhoso. Ele falou assim, quando o senhor morrer, o que você quer ouvir de Deus? Ele falou, se eu morresse, se Deus falasse comigo, eu queria ouvir. Muito bem, meu filho, você fez o que você tinha de fazer. Muito bem, meu filho. Então, se o processo é coletivo, na hora que nós temos os movimentos coletivos, nós estamos criando variáveis. Nós estamos criando variáveis no movimento coletivo. Só que mexer com o coletivo é muito difícil. Olha esse movimento que surgiu. Um movimento que surgiu do nada. Surgiu das pessoas jovens, meninos de 17 anos, 18 anos, 19 anos. Quanto nascimento, quanto força da rede social, quanto força de acordar para falar, pera lá, gente, vamos parar com corrupção, vamos enfrentar esse processo, é digno, é justo. Mas é um movimento que você fala assim, muito bem, nós vamos chegar aonde e quais são as reivindicações? Não, queremos que baixe a passagem, baixou a passagem, e agora? Ah, não, queremos uma nova lei, nós queremos, quer dizer, nós temos que ter maturidade para conduzir o movimento. E o grande problema desse movimento é os aproveitadores políticos e os aproveitadores baderneiros. Esse é o grande problema. Como aconteceu na Revolução Francesa. Na hora que os sans-culottes lá começaram a ser a força predominante da Revolução Francesa, ela caminhou para o terror. Então nós temos de entender como é difícil conduzir esse processo. E não é uma condução pessoal, porque não é uma liderança. É uma condução de uma maturidade de um povo. Se a maturidade popular souber fazer isso, eu acredito que nós temos a chance de uma mudança nessas variáveis do Brasil. Certo? Porque é um movimento que pode mudar a nossa cara. Por exemplo, como aconteceu na época lá dos caras pintadas, da época do Collor. Ali nós podíamos ter tido uma nova ditadura. Mas o Brasil atravessou aquilo de forma madura. Então a mesma coisa agora. Nós podemos falar um basta à corrupção, um basta à maneira inadequada de aplicar o dinheiro público, um basta na farra política. Sim, podemos. Agora, como? Iniciou. Agora, como isso vai terminar, é um processo muito difícil, porque você pode criar uma variável de descida ou uma variável de subida.
vai depender das condições coletivas. Ok? Mais alguma pergunta? Não, sem perguntas. Beleza, tem mais uma aí? Não? Ótimo. Muito bem. Então agora vamos acrescentar, voltamos aqui à nossa aula. Pessoal, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito dos processos primordiais. Então, no momento que a gente começa o afastamento do sistema, surge a carência. Carência e poder são os dois grandes elementos. Egocentrismo, egoísmo. Egoísmo, carência. Por que carência? Porque você perde contato, cria uma zona de inconsciente. Essa zona de consciente é uma zona também de grande poder. Esse poder está representado no campo. Então, quando a gente lê o campo zero, o campo acácio, o campo de informação, é esse campo. Ele está aqui, ó, poder e carência. Vamos supor que é o campo dos anjos. E é interessante que na Bíblia a palavra também é campo. Você vê que Caim mata Abel no campo. Certo? O filho pródigo, quando o irmão do filho pródigo estava no campo, quando o filho pródigo voltou. Sinal que ele também caiu. Ou seja, o campo é aqui, ó. É a zona mais próxima do sistema. Onde a fonte do egoísmo não é ainda egoísmo brutal, é um afastamento apenas no campo do espírito. É um afastamento consciencial. Aí a consciência vai fechando, tem um afastamento energético. Aí a energia vai concentrando, o afastamento material. Então a primeira dinâmica, ela é espírito. Afastamento apenas no campo da consciência. O espírito que é um, forma a consciência. Há um campo de inconsciência. Seria a figura do anjo. Aí, na hora que esse processo se concentra e continua descendo, surge então a culpa. Por que a culpa? Olha aqui que o filho pródigo pai fala: pai, pequei contra ti e contra o céu. Vamos interpretar direito. Pequei contra ti e contra o sistema. Surge então a culpa. Quando essa culpa surge de forma egóica, ok? Vai surgir então a inveja e a revolta. E o campo intermediário é o medo. Olha só, na hora que Caim mata Abel, Deus pergunta, olha, Deus ainda conversa com Caim. Caim, onde está o teu irmão? E Caim, de forma revoltosa, diz o quê? Que eu tenho a ver com meu irmão? E Caim mata Abel por inveja. E na hora que ocorre isso, ele vira para Deus e fala: agora todo mundo que me vê vai querer me matar. O medo. Esses elementos, egoísmo, poder, carência, culpa, medo, inveja e revolta, está em toda a nossa alma. A revolta, você faz então a contração da consciência e vai para a negação. Por isso que surge a matéria, porque a negação começa como negação de Deus, depois negação do próximo e negação de si mesmo. Na hora que ela chega a nível de si mesmo, você fecha toda a consciência no inconsciente. Permanece apenas o movimento. Surgem as partículas subatômicas, surge o espaço, surge o tempo. Então, dentro da nossa alma, egoísmo, poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta e negação é a base do nosso psiquismo. Todos temos. Tá claro? Próximo. Então isso aqui está no nosso psiquismo, por isso que está em espiral. Para mostrar que o processo foi de aprofundamento. Como a espiral é a base do vórtice, a base do movimento da vida,
você foi aprofundando. Você começou aqui, egoísmo, poder, carência. Teve uns que veio da carência e voltou. Tá claro? E teve outros que fez o quê? Carência, culpa, medo, inveja, revolta, negação. Por isso que forma a espiral. Aí a negação começa. Negação de Deus, negação do próximo e negação de si mesmo. Surge a matéria. Então agora a gente pode começar a entender que o átomo nada mais é do que a materialização do processo do espírito. Então o átomo é o espírito concentrado. Então na hora que ele forma a molécula, na hora que ele forma a subpartícula que ele une, já começou o processo de encontrar o outro. Aquilo que está no inconsciente. Por isso que o Balde fala tão bem, até as substâncias têm afinidade. Então você vai ter substância que tem mais afinidade com outra do que... Como acontece, por exemplo, hemoglobina e carbono. Monóxido de carbono adora a hemoglobina. E a hemoglobina larga o oxigênio por causa dela. O flúor é apaixonado pelo oxigênio. São paixões. Tá claro? Ou seja, já é afinidade que mais tarde vai ser afeição e mais tarde vai ser a... Ok? Então esse é o processo de descida. Agora, é a partir disso que a gente forma as nossas personalidades. Então eu vou mostrar agora como é que a gente forma as nossas personalidades a partir das matrizes pré-existentes no campo do inconsciente da queda. Então quanto mais fundo você caiu, pior. Se você ficou só na revolta e voltou, você não foi na negação. Então, o espírito do Bittencourt Sampaio, naquele livro do Calvário Apocalipse, ele fala o seguinte: na Terra reencarnou 3 classes de famílias espirituais. A família de Abraão é aquele que, mesmo caindo, preservou o nome de Deus. Por isso que ele é o pai da fé. E a família de Caim é aquela que não preservou o nome da fé. É a família que desce onde nega até Deus, nega até o próximo. É aquelas que Jesus falou assim: vós sois filhos do diabo. Então eu costumo dizer que o representante da família de Caim no discipulado de Jesus é Judas. Certo? Próximo. Vamos andar. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Muito bem. Pessoal, agora eu queria falar um assunto, antes da gente dar uma paradinha, que é muito bacana. Não sei se vocês já viram falar sobre atratores. Isso é muito estudado na área de toda essa parte que trabalha com temperatura, termodinâmica, certo? É por isso que falo efeito borboleta, porque parece uma borboleta, não é? Efeito borboleta vem disso aí. Os atratores, eles são muito usados hoje. Talvez o campo de conhecimento na área da matemática, da física, que mais usa hoje, que está em avanço, é o estudo dos atratores. É um assunto palpitante, uma coisa muito bacana. Eu quero mostrar os atratores para poder mostrar como é que as matrizes primordiais formam as personalidades, tá bom? Então, primeiro definir um atrator, nós só vamos ver algumas coisinhas para poder entender. Na física matemática contemporânea, um atrator pode ser definido como o conjunto de comportamentos característicos para o qual evoluiu um sistema dinâmico, independente do ponto de partida. Um exemplo clássico que pode ser utilizado para a descrição de um atrator é uma bola rolando sobre um plano. Devido ao efeito do atrito, o movimento da bola tenderá a convergir sempre para uma situação cuja velocidade é nula. Esse é o atrator. O movimento zero leva não só a comportamentos diferentes, mas também a tipo de comportamentos diferentes. O que é isso? Olha, você pode olhar que o atrator é como se fosse a nossa espiral. Ele sempre vai e volta ao mesmo ponto. Certo? Então, quando você for medindo um fenômeno,
esse fenômeno se desenvolve, se alarga e se expande, mas volta ao mesmo ponto, a figura que vai representar esse fenômeno é um trator. Por isso que ele dá o sinal da bola. Vamos supor, eu pego uma bola e coloco em grande velocidade. Mas no momento que ela pega o atrito, por maior que seja a velocidade que eu coloque a bola, ela vai indo, ela tende a parar. Ou seja, ela vai voltar ao ponto zero. Então eu posso pôr ela numa velocidade muito grande, ela vai, mas ela acaba voltando ao mesmo ponto. Então eu vou ter uma figura que vai representar isso, é um trator. Tá claro? Vamos mais alguns exemplos. Próximo. Outro exemplo de trator é um pêndulo em movimento. O seu balanço sempre tenderá a convergir para uma oscilação, cujo período é constante. Isso é, o trator é o período constante. Então, se você pegar um pêndulo, ele vai lá, né? Pega um pêndulo, um relógio, coloca perto de outros relógios, aqueles relógios antigos que tinham pêndulo. Aos poucos, os pêndulos vão entrando em ressonância. Tá claro? E eles, daqui a pouco, estão realizando o mesmo tipo de movimento. Ou seja, inicia e termina com o mesmo movimento. Vai criar uma figura que, quando você joga isso num gráfico, vai formar um atrator. Um sistema dinâmico pode evoluir para um atrator fixo. Por exemplo, uma bola girar em volta de uma cova acaba por se fixar no fundo da cova, por ação da gravidade do atrito. Um atrator periódico, por exemplo, no caso do padrão ciclo de oscilação de um pêndulo, entre um certo número de estados fixos, o atrator é um ciclo limite. Na situação anterior, se não houver nenhuma forma de perda de energia, ou seja, nenhum atrito, a bola girará indefinidamente. E um atrator estranho, o sistema flutua para sempre entre vários estados de um modo que não é aleatório, nem é fixo, nem oscilatório, mas uma flutuação contínua caótica. É o que acontece com a temperatura. A temperatura, você não é capaz de prever ela 100%. Você é capaz de dar probabilidade. Porque é tanto processo. Tem um estudo sobre temperatura que é muito interessante. Se você colocasse no mundo todo, na Terra toda, um computador medindo a temperatura com a distância de, no máximo, 10 metros entre um e outro, e espalhar em toda a superfície da Terra com 10 metros, colhendo informações sobre a temperatura, você não dá para prever 100% o que vai acontecer. Porque qualquer coisa aleatória que possa acontecer nesse sistema pode alterar e dar outro resultado. Ok? Muito bem. Então vamos lá agora ao que interessa. Já que entendemos o atrator, vamos lá. Próximo. Então o atrator, o que acontece? Esse movimento nosso tende a voltar sempre ao mesmo ponto. Daí o cuidado que a gente tem de ter. Porque o egoísmo tende a se expandir e voltar ao ponto do orgulho. Que é o condicionamento. Lembra que eu mostrei aqui, e no curso passado, que tem aquela coisa que eu chamei de vagalume, que a gente aparece e desaparece, materializa e desmaterializa. Por que a gente volta ao mesmo ponto? Porque os defeitos primordiais, as matrizes primordiais, funcionam como um atrator caótico. Toda vez que você tem chance de libertar, você tende a repetir o mesmo movimento e voltar a ele. Então isso aqui está no inconsciente. Então está lá, egoísmo, poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta, negação. Está latente no campo do inconsciente, formando a sua personalidade. Aí você vem e forma a personalidade atual. Egoísmo e poder vai estar em todos. Mas você vem aqui, e pega a trajetória da inveja. E forma uma personalidade baseada na inveja. Então a primeira onda sua vai ser a inveja. Aí você vai, cobiça, avidez, ostentação, vaidade. Tá claro? Então você forma aquela personalidade nessa vida. Então, por exemplo, a culpa, a negação pode estar lá, aqui, a culpa está aqui, como aspecto secundário, onde a inveja é a força primária. Então o outro pode colocar aqui o medo. O outro pode colocar aqui a revolta. O outro pode colocar aqui a negação. E forma subondas. Gerando então as personalidades dissonantes. Que tendem a se repetir. Muitas vezes a pessoa quer sair e fala, não, eu vou sair, como a gente vê com os viciados.
e ele volta ao mesmo ponto de origem, fazendo a mesma trajetória. Muitas vezes vai até sai, passa um tempo longo, como um atrator, e volta. Então, dentro do nosso inconsciente é que estão presentes essas matrizes. E no nosso consciente, em cada vida, egoísmo e poder está sempre presente, que é o que a gente quer. Aí você vem e coloca aqui. Então você vai ter personalidades formadas na inveja, personalidades formadas no medo, personalidades formadas na culpa. Tanto encarnada como desencarnada você faz o mesmo processo. Então nós podemos dizer que a encarnação nada mais é do que a saída desses 8 campos. Vocês estão entendendo? Pessoal da TVI. Se não estiver entendendo, manda uma pergunta para cá. Pessoal de Brasília, eu quero que entenda isso. Dei toda essa aula, todas essas semanas, para chegar aqui. Tá claro? Pega o microfone, que aí tem que ter. James Goiânia, eu estou pedindo para você repetir essa definição da encarnação que você deu. Você fala que você... Então, por exemplo, aqui estão as matrizes da queda. Em cada encarnação, na hora que eu formo a minha personalidade, uma desses processos se torna o preponderante na trajetória da personalidade, porque você vai ter de trabalhar todas elas. Então você vem uma vida onde, na hora que você herda a força paterna, a força materna e o ambiente, vai trabalhar o seu medo. Então você forma personalidades baseadas no medo, para que você possa superar esse medo. Depois você forma personalidades dentro do campo da inveja. Então vamos pegar, por exemplo, Napoleão Bonaparte. Olha lá, César, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. Tudo baseado na vaidade. 3 personalidades, em 3 épocas diferentes. Tá claro? Todos eles com instrutores maravilhosos, porque o instrutor de Alexandre o Grande é Aristóteles. O instrutor de César é Cícero. E o instrutor de Napoleão é Kardec. Tem até uma mensagem de Napoleão e Kardec de Humberto de Campos, está num dos livros do Humberto de Campos. Olha, então presta atenção, 3 instrutores maravilhosos. Agora ele baseia 3 personalidades no campo da vaidade e nas 3 ele cai. Então eu posso dizer com absoluta certeza que ele, dentro de um contexto histórico, vai voltar a essa posição de novo. E aquele impulso da vaidade que está concentrado na personalidade e é derivado da inveja matriz, vai de novo atuar sobre ele. Então isso funciona mais ou menos como uma prova e uma expiação. Prova e expiação de si mesmo. Personalidade. Isso. Então eu posso dizer o quê? Que o Mandela, ele consegue vir na prova da inveja, na prova da vaidade, tanto é verdade que no início ele foi para a luta armada, e supera. Vai, para e vai embora. Então, saiu desse quadro. A minha personalidade, então, é a raiz de todos os meus problemas. Como prova e Então, expiação. se você pegar as suas encarnações todas e estudá-las, você vai estar aqui, ó. Aí você forma personalidade de culpa. Aí você é depressiva, chorona, vitiminha. Todo mundo está contra você. Aí você fala, poxa, por que repete? Atrator. Você vai para a zona do atrito na Terra e volta para o ponto. Que é o condicionamento. Tá claro? Próximo aqui, antes da gente tomar café. Olha lá. Ó. Posso fazer um... Agora mesmo. Então aqui eu quis representar isso. Pega aí várias reencarnações. Tá bom? Então aqui reencarnação de poder, reencarnação de poder, reencarnação de poder, reencarnação de poder. As várias reencarnações do campo da inveja. As várias reencarnações no campo da carência. As várias reencarnações no campo da revolta. É assim que nós somos dentro de nós. Ó. Então são as várias encarnações e egoísmo como a base de todo o processo. Então se você for procurar as suas reencarnações, fala assim, eu fui um rei. Então dependendo da qualidade do rei que você foi, você está lascado.
É melhor falar assim, eu não fui Zé Ninguém. Porque conforme a qualidade do que você rei, você já imaginou agora o coitado do Napoleão? Você já imaginou, Rita? Então, conforme o teu poder, se ele foi maior ou menor, e você usou isso dentro do atrator, ou seja, dentro do processo de repetição dos seus erros, do seu condicionamento, coitado de você. Quanto sofrimento ainda vai ter. Porque você confirmou a onda do atrator, confirmou a onda do atrator, confirmou a onda do atrator, então aquilo vai ser natural em você. É por isso que Jesus fala tão claro, melhor fora que amarrasse uma corda no pescoço e amarrasse numa pedra e jogasse no fundo do rio. Olha o que Jesus diz. Ou seja, melhor fora que você desaparecesse, meu irmão. Melhor fora que você sumisse. E é por isso que ele diz tão claro, se tua mão é motivo de escândalo, arranca fora de ti. Ele fala arrancar, por quê? Porque ele sabe que o atrator gera um processo de voltar no mesmo ponto. Então ele fala arranca. É por isso que o Emmanuel falou para ele, uai Chico, você está querendo ser muito, hein? Que a pulga é muito útil. Então tá aqui, tá claro? Próximo. Olha aí. Então você veio lá e formou uma personalidade, foi lá no Egito Antigo, um faraó. Depois você foi um rei guerreiro. Depois você ficou com tanta fome de poder que se tornou um corrupto político. A mesma busca do poder, a mesma busca, o dinheiro é para poder ter poder. E aí você coloca na sua mente que você é o centro das pessoas. A vaidade está lá. Então você vai formar sempre essa onda de atrator. Você vai vir lá no meio da favela, na hora que você for curtir lá a culpa. Mas você vai achar que você ainda é o gostoso. Aí você vai formar um império lá de droga para ter dinheiro, para ser rei da droga. Porque você formou esse impulso lá. Aí você vem nas reencarnações de revolta. Olha lá. Você era riquinho da última reencarnação. Agora o buchinho. Vive pensando no dinheiro. Se revolta. E coloca a revolta como aspecto da vida. Então, onde a vida precisar de um revoltado, vai te utilizar. É aí que a vida é útil. Ele pega onde vai precisar de um revoltado e coloca você lá. Tá claro? Aí você vai lá para ser útil na parte da revolta. Mas a revolta está dentro da sua alma. Então, na hora que você voltar aqui no ciclo da revolta, você parte daqui. Ó. Entendeu agora, gente? Como é difícil? Então, vem cá, vamos fazer um teatrinho aqui. Vem cá, vocês 5 aqui, por favor. Então, eu formei uma personalidade do poder. Formei outra do poder. Formei aqui as personalidades da revolta. Formei aqui, revolta. Formei aqui a do medo. Tá claro? Aí no plano espiritual, o espírito fala assim, muito bem, Maurício, agora você vai trabalhar o poder. No ponto onde eu parei no poder, eu volto aqui, ó. Todos esses impulsos voltam em mim. E eu vou ter de pegar essa fila aqui e levar à perfeição. Aí, ele fala assim, muito bem, você foi lá, agora vamos lá na culpa. Eu venho nas personalidades culposas e vou partir daqui, ó. A última culposa que eu tive, vamos supor que a última foi suicida. Eu vou partir daqui. Vamos supor que a última foi depressiva e não fez nada na vida. Não sai nem do meu quarto. Meu pai tem de me sustentar. Eu nasço aqui, meu irmãozinho. E esses impulsos todos afloram na minha personalidade. A família que vai vir aqui comigo foram as famílias que me ajudou a formar a culpa. Entendeu? Sempre é o mesmo meio. E aí, ó, cada ser desse que eu formei, eu formo aqui o medo.
Lá vai eu aqui, meu irmãozinho. Personalidade medrosa, lá vai o Maurição medroso 20. E ele vai ter os desafios na vida para fazer. Mas o que vai gerar ele é esse aqui, o último. Entendeu? E você vai ter que pegar cada fileira dessa e levar à perfeição. O poder tem que transformar em glória. A inveja tem que se transformar em complementabilidade. O medo tem que se transformar em plenitude. Então, se você for um rei tirano, se você for um rei guerreiro, esses impulsos vão estar todos em você de novo. Aí você for um rei altamente guerreiro, você volta hoje, não tem rei, mas tem presidente. Você vai lá e governa o país como rei, baixado. Presidente. Vai lá e age como um rei, destrói o próprio povo, mas fica no poder. Os impulsos aqui dos reis antigos que ele colocou. Tá claro? Por isso que aquela música do Ari Barroso não, né? Aquele humorista Ari Toledo, ele tem uma música, né? Ele fala assim: eu só queria um boi, uma vaca magra e um casebre para morar, batendo a foice, facão inchada, ganhar da terra o que a terra dá. É muito melhor que tem isso aqui, né? Ah, bom demais! Queria só ganhar da terra o que a terra dá. E não tem jeito. Você volta na posição que você criou. Então é isso que está aqui, ó. Próximo, esse aqui, ó. Então lá, volta lá. Volta lá. Tá vendo lá? O depressivo, o pessimista, cometendo suicídio. Vive falando que vai suicidar. Olha lá. Devagarzinho. E tá aqui a culpa, a depressão. Então essas personalidades que a gente vê na vida são as criações a partir da força primordial. Aquela que você deu cabo foi embora. Então quando a pessoa fala assim: eu fui um rei, coitado de você. Quisera nunca ter sido nada, só João ninguém. Muito melhor. Só. Por quê? Porque na verdade você pode... Porque o processo é o quê? Não é iluminação? Então a iluminação não depende do percurso. Depende das escolhas. Agora, se a pessoa muitas vezes vem lá como serviçal, trabalhador, escravo, tá claro? Ele vai lá e se ilumina com muito mais facilidade. Então, para você ver como é que a fama, o dinheiro, a riqueza e o poder é duro. É duro, não é mole não. Tá claro, gente? Vamos tomar um cafezinho para a gente voltar. Ah, desculpa, eu te pergunto. Pessoal, um cafezinho. TV Ibis aí, ó, um cafezinho. Aí a gente volta para acabar. Aí eu deixo você perguntar. Aquilo ali descreve exatamente um campo sistêmico, mórfico de uma constelação familiar. Por que às vezes o personagem ele faz, tem certas atitudes e não consegue sair. Mas o ator a gente pode tirar tanta coisa dele. Pois é, mas eu só de olhar aquilo me deu uma agonia, porque eu me vi. Como é que sai daquilo? Que eu fiquei aqui, vou mostrar. Essa é a pergunta. Principalmente esse da culpa de baixo. Vamos ver, vou mostrar. Vai lá. Até falta de ar. Como é que sai disso, né? Estevão, qual a pergunta? Só um minuto. A pergunta é do Tiago França, lá de Cuiabá. Ele diz: amigo Maurício, quais tipos de exercícios você recomendaria para pesquisar esses impulsos desequilibrados que estão contidos no subconsciente para gerar novos impulsos corretivos? Então a primeira coisa que você tem de fazer é o seguinte, Tiago. Você tem de descobrir, como diz o Balde, qual é o seu defeito principal. Para você definir, essa personalidade está trabalhando o quê? Então você vai ter as matrizes dentro do inconsciente. E no consciente você vai ter um defeito principal. Vamos supor que seja a inveja. Então você sabe que você está trabalhando as personalidades que foram edificadas na inveja. Então você vai dedicar toda a sua atenção à inveja. Vai estudar esse sentimento ao máximo. Vai ler sobre esse sentimento.
vai procurar nos mínimos detalhes dos seus atos como esse sentimento se apresenta, qual a dinâmica dele, de que forma ele vem, de que forma ele aparece, de que forma ele se pronuncia, qual é a dinâmica que você esconde ele. Quer dizer, você vai detalhar isso. Quando você conseguir detalhar e penetrar nele em profundidade, você vai chegar numa reencarnação. Aí você chega numa reencarnação. Quando você descobrir uma reencarnação, você descobre um cardume. Porque o cardume dá inveja. Aí você pode pegar determinados detalhes desse cardume para saber o que ainda está em você, porque é um atrator. E aí você vai procurar o remédio de desenvolvimento da força contralateral da inveja. É o que eu vou apresentar aqui agora. Então vamos lá. Maurício. Oi. Não, depois tem mais uma pergunta que chegou. Tá bom. Deixa eu explicar. Então, poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta e negação. Primeiro você erra, depois você expia, depois você regenera e depois você sublima. Então você vai descobrir em que fase você está. Vamos supor, a inveja está presente na sua vida e faz a sua trajetória. Mas tudo aquilo que você tenta na vida não dá certo. Então é sinal de que você está na expiação. É por isso que não dá certo. Fala, meu Deus, tudo que eu faço, eu sonho, eu tenho sonhos, eu tenho vontades, eu tenho isso, eu tenho condição, e nada dá certo na minha vida. Porque você está na fase da expiação. Para você regenerar, o que você faz? Tiago, você se torna orador e vai falar só sobre inveja. Dá curso de inveja, seminário sobre inveja. Tudo sobre inveja. Por quê? Porque você está criando um remédio para você mesmo. Então você não fala, não é porque você sabe. Você fala porque precisa. Tá claro? Então, você vai trabalhando cada área dessa. Naquilo que você já viu que você está na regeneração, dê impulso. Então, vamos supor, por exemplo, nessa presente encarnação, o medo não me domina, como a fileira do medo das minhas personalidades. Então, eu pego o medo agora e trabalho ele forte também. Para quê? Para quando eu encarnar lá no medo, já está no meu subconsciente algo de proveitoso e de corajoso. Entendeu como é que faz? Tem, lógico. Aí é aquilo que Paulo fez. De uma coisa eu sei, que sendo passado eu caminho para o alvo. Meu filho. Mas aí você vai precisar de uma energia danada. Próxima pergunta aí. Pergunta do Wellen Kleber, de Goiânia. Maurício, esta seria a razão pela qual o irmão Áureo afirma, no Universo e Vida, que é possível a um espírito iluminado repetir as suas quedas? Sem dúvida. É como o irmão Áureo chega a dizer assim, uma simples casca de banana pode criar um escorregão. Por causa disso. Você pode estar aqui, por exemplo, vamos supor, eu estou aqui na frente, na área do poder, já numa constituição de um espírito Mandela. Mas eu pego e reencarno lá na minha área de medo. E na área de medo minha, eu vou e escorrego. Por isso que você vê o Balde, falando o Balde. Olha as personalidades do Balde. Abraão, Salomão, Pedro. Depois ele tem lá, companheiro Frei Leão, companheiro de Francisco de Assis. Depois ele encarna no Brasil como Anchieta. Aí ele vai repetir Salomão. Salomão, ele é Luís XV. É o mesmo Salomão. Se você estudar Salomão e Luís XV, é igualzinho. Luís XV, ele escorrega. Aí ele fala, ele volta como Luís XVII, fica lá preso, passa a infância desnutrida, perde mãe e pai na Revolução Francesa e encarna como Balde. Por isso que ele diz lá na hora que ele estuda a vida dele, ele tinha um débito a fazer. Então a primeira coisa que ele faz é renunciar à fortuna. O Balde renunciou a uma fortuna de 70 milhões de dólares, só dele. Maurício. Oi. Deixa eu só perguntar uma coisa. Por exemplo, vamos supor que eu esteja estudando a parte da revolta, que eu estou que o meu maior defeito seja, o meu maior problema seja a revolta. Tá certo. Isso mesmo.
Isso mesmo. Aí eu comecei a estudar revolta. Só que, por exemplo, na hora que eu começo a estudar revolta, aí vem, por exemplo, sentimento de culpa, e vem todas aquelas personalidades. Aí vem o sentimento de carência, aí vem o sentimento de inveja, vem todos esses sentimentos juntos. Como que você consegue, por exemplo, a revolta, peneirar para poder... revolta. Eu sou um revoltado. Então você busca remédio para revolta. Porque tudo mais vai ser dado de acréscimo. Você tem que fixar, porque muitas vezes você vai para carência e dá desculpa porque você é revoltoso. Você vai com medo e acha um nicho de proteção para falar, eu sou revoltoso, e você acha uma desculpa. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é verdadeiro o que você disse. Mas você tem que tomar cuidado, porque essas outras emoções nascendo, você pode usá-las como desculpa. Pois é, mas aí essa peneira, vamos falar assim, que a gente tem que fazer uma peneira, então, para poder só fixar na revolta. Como que a gente consegue? Revolta. Vai atrás da revolta, estuda a revolta. Aquilo que Paulo de Tarso fala, sou o que sou. Eu sou revoltoso e só provoco revolta. E minha vida é revolta. Revolta contra Deus, revolta contra mim, revolta contra os outros. Pronto. Agora eu vou estudar a revolta. Agora você fala assim, onde a revolta é útil? A revolta é útil na mudança. Você pode chegar no seu serviço e ficar revoltado com aquilo que está lá. Poxa, eu vou mudar isso aqui. Você tem a força da revolta. Então é aí que você vai ganhar amigos. Você pega a revolta e faz mudança. O revoltado, quando dirige a força dele de maneira correta, ele transforma o ambiente, ele transforma as pessoas. Porque ele tem a força do embate, ele tem a força da decisão, ele tem a força da coragem. Então, se ele pegar a revolta dele para ser útil no meio que ele está, ele transforma todo o meio dele. Tá claro? A culpa é ser generoso. Você cura a culpa com generosidade. Então, esses 70 milhões de dólares em 1927, mais ou menos, 25 que ele renuncia, o resto monetário hoje estão em 894 milhões 940 mil dólares. Foi o que ele soltou. Beleza, essa daí. Tá vendo? O cara lá tá no poder, né? Calculando até que o cara renuncia. O problema do James é o poder. Muito bem. Aí vai para a regeneração. Então, é verdade, você pode olhar. O projeto das nossas vidas é o projeto da regeneração. Porque essa é a fase que a nossa família espiritual está. Regenerar. Fazer coisas para regenerar. Toda a nossa tentativa, todas as nossas obras que nós temos até hoje, é só desculpa para ver se a gente anda. E aí, quando você já fez esse caminho, você vai para a sublimação. É quando chega um Chico Xavier, quando chega uma Madre Teresa de Calcutá. Aí está na sublimação. É uma maravilha. Você enfrenta tudo, mas está sublimando. Você está na fase em que você é útil para a humanidade. Aí é uma delícia. Oi. Da Matrizes? Sim. Ah, tá. Deixa eu falar aqui que vocês vão ver agora. Maurício. Oi. Temos duas perguntas. Beleza, manda. Uma pergunta de Brasília. Então, então a única maneira de transcendência é através da percepção, não da tortura. Resumindo, não há sentido nesta tortura, então? Não. A tortura é egoísmo. A tortura é egoísmo. Lembra disso. Depressão é egoísmo. Então lembra que isso não ajuda. Você tem de tornar-se consciente para poder fazer a transformação. Tá ok? Tornar-se consciente de. Ou seja, qual é a dinâmica da minha revolta? Qual é a dinâmica da minha culpa? Mais detalhes mínimos. É aquele humorista. Nos mínimos detalhes. Mínimos. Você saber como é em tudo. Para depois você ir buscar remédio para cada uma delas. Não tem sentido o martírio. Porque o martírio é desculpa de inércia. É o atrator. Próxima. Pergunta do Manuel Fernandes. Como podemos nos fazer para nos enxergar com clareza, sem nossas máscaras que por vezes mentimos para nós mesmos? É aquilo que eu sempre falei aqui. Não acredita na sua mente.
A sua mente é mentirosa. Não acredita nas tuas avaliações. Abre a tua mente para você receber a verdadeira avaliação, que é aquela que o seu mentor pode te dar. Então você estuda, reza, busca o conhecimento e pede. Porque o mentor pode te rasgar de cima e embaixo para falar para você negativo, você ainda está assim, assim, assim. E na hora que você começar a descobrir suas reencarnações, você vai ver o que você fez. Então tenta fazer o contrário. Toda descoberta que eu tenho de reencarnação não é para mim saber o que eu fui. É para saber o que eu fiz. Para poder ver o que dá tempo ainda de eu corrigir. Agora mesmo nós fomos em Portugal, vi uma reencarnação minha lá em Portugal. Estou lá estudando para dar ideia, para ver o que o desgramado fez de errado, para ver se ainda tem tempo de eu corrigir. Então qualquer cargo, qualquer posição que você ocupou em vidas passadas, abre o teu olho. E se você já ocupou alguma posição de bondade, pega essa posição de bondade e transforma ela em ação mais bondosa ainda. Então a cura está aqui, ó. Você tem de transformar em poder em glória. O que é glória? A presença de Deus em ti. Olha Jesus na cruz. Senhor, devolva a mim a glória que eu tinha antes que o mundo fosse. Vamos traduzir? Senhor, devolva para mim a glória do sistema que eu tinha antes que o antissistema existisse. Glória é a presença de Deus em ti. Então você transforma poder em glória. Você transforma carência em plenitude. Que o amor de Deus vai te preencher. Plenitude, felicidade. Você vai transformar culpa em retidão. Por isso que Buda é tão bacana quando ele fala lá, reto sentir, reto agir, reto fazer. Então, culpa, retidão. Medo, fé plena. O que é fé? Segundo a definição de Emmanuel que eu dei aqui na aula gravada, é a confiança plena em Deus. Você vai transformar a inveja em onicomplementaridade. Olha aqui a palavra aqui, oni, ou seja, com todos os seres. Você não inveja, você complementa. Você vai transformar revolta em bem-aventurança. Por isso Jesus foi tão claro, bem-aventurados os pacificadores, porque deles serem chamados filhos de Deus. Então a revolta se transformar em bem-aventurança. E a negação, amor infinito a Deus, Pai. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. E esse processo do egoísmo, transformá-lo em altruísmo. Por isso que fora da caridade não há salvação. Então esse é o projeto que a gente tem de fazer. Enquanto você estuda suas matrizes e estuda suas personalidades derivadas dessas matrizes, você potencializa, busca suas potencialidades em Deus. É por isso que a gente estudou tanto com o Cyrano Bino. Deixa o divino agir em ti. Então, a sua mente deve buscar as matrizes e buscar as trajetórias derivadas das matrizes. Penetrar nela ao máximo, mas deve abrir para o campo superior para que o divino potencialize aquilo que você tem de potencial e te ajude a fazer a transcendência. Então, cada fileira daquela que eu montei aqui, nós vamos ter de levar ela para cada parte dela. O poder para a glória, a carência para a plenitude, a culpa para a retidão, o medo para a fé plena, a inveja para a unicomplementaridade, a revolta para a bem-aventurança, a negação para o amor infinito a Deus. Enquanto não chegar lá, por isso Jesus foi tão claro, vai pagar centil por centil, e nenhum só jota, e nenhum só til se eu me tirar da lei. Até que tudo seja levado à perfeição.
Então, olha a responsabilidade que a gente tem com essa encarnação presente. Porque é uma encarnação que decide a nossa trajetória em relação à Terra e o planetão. É no terceiro milênio, como diz o Balde, que ocorre a transformação do nosso planeta de expiação e prova para regeneração. Nós não podemos dizer em que ponto do terceiro milênio. Se no início do terceiro milênio, como tem algumas profecias, se no meio do terceiro milênio, ou se no final do terceiro milênio. Mas se a gente sabe, como tem os grandes pesquisadores de reencarnação, sabem, que as reencarnações se dão de 300 em 300 anos, ou seja, a média das reencarnações é de 300 em 300 anos. Você pode ter em 300 anos 3 vidas, mas você vai passar 300, 600 anos no plano espiritual. A média é em torno de 300 anos. Então, em 1000 anos, você no máximo que você vai ter é de 3 a 4 encarnações. Está claro? Então, se você teve essas, vamos supor que a transição planetária se dê no ano 3000. Você está 2 delas. Agora, vamos supor que ela se dê no ano 2057. Acabou, neném. É a última. Até lá vista, baby. Tá claro? Então, agora, só que esse processo é uma transformação íntima. Ela é viável em qualquer momento. Por isso que Jesus deu a lição do bom ladrão. Ou seja, ela é viável a qualquer momento. Basta a gente abrir a nossa alma para o divino. Muito bem. Alguma outra pergunta? Não. Nada? Brasília, alguma pergunta? Revoltosa, culpada. Estou vendo aqui 2 revoltas. Uma culpa. 3 negações. Inveja, eu vi 2. As personalidades. Tá claro, então? Última pergunta. Faça, meu amigão. O homem da culpa. Que eu queria, põe culpa nisso. Eu queria saber... Eu queria saber o seguinte, é uma coisa que eu pergunto para todo mundo. Se a mente mente, igual todo mundo fala, para que serve a mente, então? Se ela é tão ruim, ela é ilusória, para que serve? Ela é a ferramenta da vida. Ela mente porque você colocou a mentira nela. Então você tem que desconfiar dela. Mas ela é a ferramenta que te empurra para frente. A mente é como o braço, é como o olho, é como o ouvido. Sem ela é dificílimo. Agora, ela não pode ser confiável. Tá claro? Ela tem de ser direcionada para que nasça nela os potenciais superiores. E você tem de desconfiar das desculpas que ela monta na sua cabeça. Tá ok? Pessoal. Maurício? Oi. Temos espaço para mais uma pergunta? Tem. Já avancei aqui mesmo. Pergunta da Maria, de Goiânia. Sim, Maria. Onde a constelação familiar pode nos ajudar nesse processo de perfeição? Ou constelação familiar é um processo à parte? Não, né? Não, pelo contrário. Olha bem, lembra que esses mesmos matrizes vão estar no coletivo. Então você tem uma família toda que está no campo da inveja. Então você tem de olhar para sua família e ver o que de bom vocês já construíram. Olha, minha família é generosa um com o outro. Todo mundo que precisa da minha família, a gente socorre. Ótimo, então já é uma construção no tempo. Mas a minha família é altamente invejosa. A irmã tal inveja a irmã tal, que inveja a outra irmã. Então, poxa, a nossa família é altamente invejosa. Não, a nossa família só quer o poder. E quando tem o poder, massacra uns aos outros. Ora, então, aí que está o ponto a ser trabalhado na família. E aí que entra a terapia da constelação familiar. Não para trabalhar apenas o trauma e os problemas de exclusão ou de extermínio, mas também para trabalhar a plataforma familiar em desenvolvimento. Então, da mesma maneira que eu fiz aqui para a pessoa, para a personalidade, nós podemos fazer para a família. A família medrosa, a família invejosa, a família culpada. Tá claro? Tudo isso é mesmo um processo. Então, a terapia familiar é uma terapia excelente para a gente trabalhar o coletivo familiar. Então, é assim que eu vejo constelação familiar. Não vejo só para tratar o trauma,
a exclusão, os perigos, a volta da vibração dentro do campo familiar assimilado por um dos membros da família. Mas principalmente para tratar o projeto familiar de reencarnatório. Ou seja, estão reencarnados para trabalhar a inveja, estão reencarnados para trabalhar o poder, estão reencarnados para trabalhar a carência. Então, tá claro? Ou seja, quantas famílias que têm a plataforma de carência? Todo mundo é carente e ninguém dá amor um para o outro. É impressionante. Todo mundo chora por amor, mas todo mundo não dá amor para o outro. É um orgulho medonho. Não dá amor, não dá carinho, não dá beijo, não dá abraço, não dá afeto, não dá cuidado. E a família inteira chora. Chora a mãe, chora o pai, chora o irmão, tudo carente. Mas ninguém é capaz de aproximar do outro. Tá claro, gente? Pessoal, olha o seguinte. Nós vamos ter a nossa penúltima aula e no dia 4 nós terminamos esse curso. E o próximo curso começa dia 15 de agosto sobre relacionamentos. Maurício. Se você matar o seu marido, matar o seu noivo, deseja esquartejar o seu amante, faça esse curso. Espera dia 15. Tá claro? Então, olha bem, nós vamos ter aula semana que vem em Brasília, depois a última aula aqui em Goiânia. Dia 4 termina e dia 15 de agosto a gente volta com um curso sobre relacionamento. Maurício, temos mais uma pergunta. Todo mundo ficou pirado, né? O Manuel Fernandes pergunta: qual livro você indicaria para estudarmos as matrizes emocio-psíquicas? Tem muitos. Tem muitos livros para a gente estudar. Mas um livro que eu li recentemente, que eu adorei, chama Viagens Interiores, do Bert Hellinger. Dá uma lida nesse livro, é muito bacana. E A Consciência que Vê, 1, 2 e 3, de Cira Rombindo. E se você quiser estudar com mais detalhe, estude Princípios de uma Nova Ética, de Pietro Baldi. E No Mundo Maior, de André Luiz. Ok? Então, O Mundo Maior, de André Luiz, você vai entrar nesse conhecimento. Depois você dá uma estudada, Princípios de uma Nova Ética. Aí você lê Cira Rombindo, A Consciência que Vê, 1, 2 e 3. E vê Viagens Interiores, de Bert Hellinger. Vai te ajudar nesse processo de abertura. É muito livro. Gente, beijinho, beijinho. Mais alguma coisa? Maurício, eu só queria perguntar uma coisa. A família ciumenta é a subdivisão de qual dessas aí? É desse jeito aí, tá vendo? Vou começando a descobrir. Lembra que o ciúme pertence à inveja. Muito bem. Oremos ao Senhor. Angélica, meu amor, vem cá fazer a nossa prece. Pai amado, queremos agradecer pela aula, pelo curso. Nos ajuda a abrir a mente e o coração para esses novos ensinamentos. Nos ajuda principalmente a ajudar o próximo nesse caminho junto conosco. Nos guia de volta para casa. E nos ajuda, Senhor, que nessa noite Deus esteja conosco durante toda a noite, nos auxiliando nesse autoconhecimento. Assim seja. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org